Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à Faculdade Batista Pioneira. Estamos iniciando mais uma conversa teológica e com certeza vai ser de grande valor para todos aqueles que estão nos acompanhando. Lembrando que essas lives são promovidas pela Faculdade Batista Pioneira, instituição com mais de 50 anos de história, de legado e de investimento no reino de Deus e na vida dos vocacionados. Para conhecer um pouquinho mais de nossa instituição, basta acessar o nosso portal batistapioneira.edu.br. Para quaisquer dúvidas, é só entrar em contato conosco através do telefone WhatsApp 553332-2205. Estamos à disposição para te ajudar e dar quaisquer orientações a respeito dos nossos cursos. Hoje nós vamos estar abordando uma temática em cima do Ministério Infantil. Vamos falar então sobre recursos de ensino para o Ministério Infantil. É de grande valor o investimento na vida de nossas crianças no meio eclesiástico. E para que a gente pudesse estar abordando essa temática e tanto, nós temos dois convidados especiais aqui conosco nessa noite. Nós temos o pastor Josemar e a Jaque Brecht, então vamos estar falando desse assunto que eles têm vivenciado, têm colocado em prática e com certeza têm a compartilhar com vocês que estão do outro lado da telinha. Lembrando que você pode compartilhar essa nossa conversa para que outras pessoas sejam abençoadas, possam ser incentivadas a trabalhar com excelência no ensino infantil. Então, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa conversa. É um prazer tê-los conosco. Querem dar uma saudação aos nossos espectadores? Sim, olá a todos. O prazer é nosso, né, de poder compartilhar de um tema tão relevante para nós e também para as nossas igrejas, pensando nos nossos pequenos, que a gente precisa falar de Jesus para eles, né? Então, pensar em recursos, formas, com certeza vai ser abençoador, né? Nesse tempo aqui, mas também para aqueles que vão nos assistir nesse momento. Amém. Jaque, fique à vontade. Olá a todos, é um prazer estar aqui e como o Josemar já falou, né, é um prazer a gente poder compartilhar sobre o que a gente tem feito e também incentivar mais pessoas para fazerem o mesmo e verem a importância desse ministério infantil. Muito bem, muito bem. São pessoas que vão falar com autoridade porque têm trabalhado com as crianças. Pastor Josemar atua na primeira igreja batista aqui em Juí, onde trabalhamos juntos. Ele é pastor de crianças. E a missionária Jaque, ela é missionária da Jufemi para crianças, né? E trabalha também juntamente conosco na primeira igreja batista. Então, estamos falando entre colegas aqui e é uma grande honra, um grande privilégio. Bom, vamos para aquela parte que é fácil para mim, que faço as perguntas, e difícil para o entrevistado que tem de responder, né? Mas eu creio que vão tirar de letra, né? Então, a primeira pergunta que eu tenho é sobre a relevância do ensino bíblico para crianças, né? Por que se faz importante a gente pensar, né, no ensino de qualidade para as nossas crianças relativo às escrituras sagradas? Então, a gente vê que atualmente as pessoas elas têm tomado mais pelo materialismo, pelo secularismo e parece que investir em crianças se tornou algo distante, né? Sendo que investir em crianças deveria ser algo de muito valor, porque elas precisam aprender o quanto que é bom viver com Jesus, né? E o que elas aprendem agora, elas podem depois passar para outras pessoas, elas têm uma grande influência até na vida dos pais delas. Às vezes, quando elas logo entendem sobre a palavra de Deus, sobre o ensino que a Bíblia traz, elas influenciam o outro de uma forma muito legal, né? Bem abrangente, assim, se a gente for olhar. E também é interessante que a gente precisa ver o quanto que é importante a gente falar sobre a Bíblia para as crianças, evangelizar as crianças através da Bíblia. Porque, afinal, Deus nos deu a sua palavra e nós devemos de transmitir isso, a sua palavra, para as nossas crianças, né? E as crianças, elas são como esponjinhas, né? Então, elas vão absorvendo e quanto mais a gente investir nelas, mais elas vão absorver aquilo e vai construir o caráter dela também, né? Pro presente e pro futuro, né? Então, elas vão frutificar tanto no presente como no futuro. Olhando o cenário, né, batista, eu gosto de uma estatística que eu carrego comigo de longa data, né?
mas dentro das igrejas norte-americanas, quando fizeram uma pesquisa alguns anos atrás, constataram que pelo menos 80% dos membros batistas das igrejas norte-americanas, eles haviam tido o primeiro contato com o evangelho, com a palavra de Deus, e até a sua conversão nessa faixa etária, dos 4 aos 14 anos, né? Isso, por si só, já é um dado estatístico que, tudo bem, é estatística, né? E não é do Brasil e tal, mas ainda assim, deve acender aquela luzinha, né, da gente ficar pensando, poxa, a gente precisa investir nesses ministérios, a gente precisa trabalhar com as crianças, porque elas absorvem, são esponjinhas, e elas já estão em condições de tomar algumas decisões. Inclusive, em determinada faixa etária, elas já conseguem tomar decisão por Jesus. Claro, com entendimento menor, né, com uma maturidade menor, mas aí cabe muito mais à igreja, né, esse trabalho de acompanhamento depois, né? Mas elas conseguem, elas sabem, elas podem tomar essa decisão por Jesus e vale a pena investir, né, nesses pequenos, porque também ainda recebem menos, né, teoricamente menos influência, tem talvez menos questionamentos. É uma fase mais fácil, na minha avaliação, de evangelizar, e nós não podemos perder esse momento da vida delas, né? E aí, quando a gente olha para a Bíblia, Jesus o tempo todo, ele reforça isso, né? Essa necessidade de compartilharmos, de cuidarmos, de abençoarmos as crianças, né? Jesus tem essa percepção de que são talvez os mais vulneráveis, ou são as que estão mais propensas, né, a ensinos, a abusos, aquilo que acontece à sua volta. E aí, quando Jesus precisa se posicionar de alguma forma, ele se posiciona a favor das crianças, mesmo quando isso é contra os discípulos, mesmo quando isso é contra as autoridades, né, ali constituídas do seu tempo, né? A gente vai ter alguns exemplos da Bíblia que a gente pode relembrar rapidamente aqui, desse posicionamento de Jesus, né? Um deles é quando os discípulos não querem deixar as crianças virem até Jesus, e ele publicamente se posiciona contra os discípulos. Então, Jesus defende as crianças, né? Ele olha para as crianças com esse olhar de cuidado, de amor, de atenção. Em outro momento no templo, né, na expulsão dos vendedores do templo, novamente, aí são as autoridades judaicas, né, que se posicionam contra as crianças, dizendo assim, olha que absurdo, né, porque as crianças estão dizendo lá, Hosana, né, o filho de Davi, e olha que absurdo as crianças falando isso, e Jesus se posiciona contra as autoridades e a favor das crianças, né? E em outros momentos, Jesus fala dos pequeninos, né, de não permitir que eles tropecem, e a pessoa que fizeram desses pequeninos tropeçar, né, então, Jesus é drástico, né, ele diz que melhor seria que ela amarrasse uma pedra no pescoço e fosse jogada no fundo do mar, né? Então, quando Jesus precisa se posicionar entre um adulto e uma criança, Jesus vai defender a criança, né? Então, é interessante observarmos isso. E nós devemos ter esse mesmo olhar de carinho, de atenção. Eles precisam de Cristo. Por que esperar ele se perder, vivenciar tragédias na vida dele para daí investir na vida, né? Desse adulto, então, o jovem, né? É o momento de semear a palavra de Deus. E nós temos recursos, temos pessoas, né? Temos criatividade, podemos fazer um ministério efetivo para os pequenos e que vai ter frutos, né, eternos também. Muito bem, e o pastor mencionou esse papel da igreja na questão do ensino, né? Nós sabemos que é normal as igrejas terem um senso de que é importante investir nas crianças, e muitas igrejas acabam fazendo da forma que conseguem alguma atividade, né? Mas quanto ao formato do ensino hoje dentro das nossas igrejas, né? Vamos trazer para o nosso meio batista. Esse formato que tem sido utilizado no decorrer dos últimos anos tem sido eficiente e bem sucedido? Boa pergunta, né? Difícil responder, né? Difícil. Até porque exercer um juízo de valor é complicado, né? Eu não conheço todas as igrejas batistas, muito menos o trabalho com crianças, né, que todas as igrejas realizam. E ao mesmo tempo, o mero fator quantitativo, ele também não é suficiente aqui. Então tem muitas crianças é porque tem um bom ministério de crianças. Nem sempre é isso, né? Às vezes tem poucas crianças e o trabalho com elas é muito mais efetivo do que onde há grupos grandes. Mas eu acho que a gente pode pensar e fazer uma espécie de análise, de reflexão sobre o que nós praticamos nas nossas igrejas. E aí quem está em casa, né, quem participa do Ministério de Crianças pode também refletir sobre isso, e aí, a partir dessas questões, cada um de nós, né, chega à percepção da realidade da sua igreja. E aí, nós estamos fazendo um trabalho efetivo, porque não adianta também
só fazer um trabalho com crianças para dizer que a gente tem trabalho com crianças, né? Sim. Ah, a gente tem um trabalho com crianças, ok. Tá, mas o que acontece lá? Né? Um Deus nos acuda e salve-se quem puder, né? Então precisa ser algo contundente para a vida dos pequenos, né? Então, algumas coisas para a gente pensar. Quando nós fazemos análise dos recursos humanos e materiais e financeiros que são investidos no Ministério. No Ministério de Crianças, nós investimos o mesmo tempo, nós temos a preocupação com qualificação, com espaço físico, a mesma preocupação que nós temos com o culto para os adultos ou para as outras faixas etárias. Essa é uma reflexão já interessante para ver se, de fato, nós queremos um ministério que seja efetivo, né? Porque se queremos algo efetivo, os investimentos precisam ser, no mínimo, né, tão bons, ou no mesmo nível, ou com a mesma preocupação e percepção que acontece em outros ministérios. Qual o foco da nossa EBD, né? Lamentavelmente, e aí o conceito, né, também aqui é interessante, vou falar muito de EBD porque, para mim, Ministério com Crianças começa com EBD, né? Mas tem a ver com a minha vivência, tem a ver, né, onde eu cresci. Mas em algumas igrejas não chamam mais de EBD e tem outras classes. O nome não é o detalhe maior, né? Mas quando a EBD surge, ela surge com foco evangelístico. E eu acho que uma das nossas falhas é essa, né? Quantas crianças de fato aceitam Jesus, têm a sua experiência com Cristo, ouvem o Evangelho da salvação na classe de estudo da Palavra de Deus? Muitas vezes nós transformamos as nossas classes num momento onde nós passamos um conteúdo denso, às vezes até maçante, né? Para a criança e sem essa questão de desafio, de vida prática, né? Então, essa é uma reflexão interessante para a gente fazer aqui também. A perspectiva que se tem do trabalho com crianças em termos de ensino, em muitas igrejas ele é visto como ultrapassado. Muitos pais não veem a necessidade dos filhos estudarem a Bíblia, né? Os pais gostam de programações que tem o agito, que tem a brincadeira e tal. Ah, que legal! Mas quando você fala, nós vamos ter uma classe de estudo da Bíblia, nem sempre nós olhamos com o mesmo carinho, com a mesma atenção, nós não nos envolvemos da mesma forma, né? E aí, por isso também, em muitos contextos, não existe mais EBD. Porque a EBD não funciona, porque a EBD é chata, né? Claro, primeiro a EBD foi feita de forma equivocada, né? Foi algo muito denso e perdeu-se aquela perspectiva de que brincar é também ensinar, né? Uma frase que eu carrego comigo é que brincadeira é coisa séria no Ministério com Crianças. Tá? Então, é um momento sério. A gente brinca, mas é um momento onde a gente passa e ensina a palavra de Deus ali para os pequenos também. E aí, em alguns contextos, a gente jogou fora, né? A gente jogou fora a criança com a água da banheira, né? Porque não precisa mais, né? E com a EBD a gente fez isso. A EBD ela não é mais tão útil, né? Porque é chata. Aí a gente tirou tudo, tirou as classes de ensino, né? E aí a questão aqui mas a igreja ela entende como sendo um ministério importante, a igreja tem essa percepção, porque não tem como fazer um ministério com crianças que seja bom e contundente se eu não enxergo o valor disso, a importância que isso tem para mim, né? Além disso, os pais em algumas igrejas nunca foram para o ministério de crianças. Eles não conhecem o que se passa lá, o que acontece lá. E o ministério de crianças ele só vai ser efetivo quando ele atinge a família. Então, se nós fazemos um trabalho com crianças e esse trabalho não chega nos pais, não tem alguma ação durante a semana, os frutos também serão muito, muito menores, né? Então, levar o pai e a mãe até lá para que eles conheçam, interajam, participem, né, daquilo que as crianças estão fazendo, uma forma de averiguarmos também, a EBD ou o ensino para crianças ele é efetivo, os pais estão participando, eles estão envolvidos desse processo aqui. Para algumas igrejas, o trabalho com crianças é só um cultinho, né, no diminutivo, né, ou então, pior ainda, né, distração, parque de diversões, né, então vai para lá, para brincar, interagir, acabou, depois, né, não tem mais nada, né, e sem contar também ainda a questão do que nós utilizamos como material, tá, muitas vezes assim, passar o que está aqui na revistinha, né, então é isso, passei, está pronto. Então, não há essa interação com a criança, não há essa preocupação de interagir, de se preocupar com o que ela está passando na semana, de ligar, de fazer contato, de visitar, né? Então, passar a revistinha e pronto. Não que a revistinha seja equivocada, mas é interessante quando a gente pensa em material, ele tem uma perspectiva teológica, alguém fez com alguma motivação, né? E eu ainda acho que quando a gente pensa no trabalho com crianças, não só com crianças, adultos, adolescentes, jovens, quando a gente fala de estudo da Bíblia, a revistinha precisa ser secundária.
Né? A Bíblia é o foco. O que a gente quer? Que eles aprendam a Bíblia e apliquem a Bíblia à sua vivência diária. E aí, né, em algumas igrejas, o que importa é passar a revistinha. Passamos a revistinha, olha só que legal, né? Mas e o que ficou gravado? Bom, tem várias questões que a gente poderia mencionar aqui que servem como balizadores, ou talvez para a gente pensar assim, está sendo efetivo o que a gente está fazendo, né? Então, essa análise fica para cada um, né, fazer na sua casa. Mas eu acho que se a gente olha esse cenário todo, tem muita coisa que a gente pode melhorar. Pelo menos isso, né? Acho que é uma conclusão mínima e assim eu não me comprometo muito, né? Ótimo, pastor. E pensando sobre tudo isso que envolve o ensino infantil, né? O pastor falou da qualidade do ensino, do envolvimento da família, da diversão e as múltiplas formas que tem sido aplicado, né? O ensino dentro de nossas igrejas. Mas a minha pergunta seguinte é em relação ao relacionamento entre o aprender e o gostar, né? Porque a gente sabe que tem uma relação que nem sempre fecha, né? Nem sempre a criança vai gostar de aprender, né? Mas como que a gente pode relacionar essas duas coisas? A necessidade do aprender e o gostar do aprender? Uma coisa é fato, né? Ou as crianças vêm para IBD, no caso, né? Porque elas gostam de aprender a Bíblia, ou elas vêm porque elas foram obrigadas a vir, né? Infelizmente, né? Mas se a gente for pensar, às vezes quando é algo maçante, algo muito denso, né? Algo que seja muito parecido com escola, como elas já vêm passando durante toda a semana, né? Tendo aula, cobranças, temas e tudo mais. Então, parece que se torna mais um peso sobre a criança, né? E eu acho que não é isso que a gente deveria de colocar nas costas das crianças. Não, mostrar para elas o quanto que é legal estudar a Bíblia, o quanto é importante, o quanto é legal conhecer a Jesus, conhecer a Deus, conhecer o que aconteceu durante toda a história, o envolvimento de Deus com o seu povo. Então, levar isso e passar isso para as crianças, para que elas vão depois para o cultinho ou para a IBD e vão dizer, nossa, eu vou lá porque eu gosto de aprender sobre a Bíblia, né? Porque é isso que eu gosto de fazer, né? E é por isso que a gente precisa sempre ficar pensando, né? A maneira que a gente vai aplicar o estudo para as crianças ou a maneira que a gente vai fazer as crianças interagirem, criarem gosto, né? Pela palavra, pela Bíblia. Ok. Tem algo a complementar, professor? É que o formato, o lugar, as estratégias, elas são importantíssimas e devem ser variáveis, né? A criança de hoje não é a criança de 5 anos atrás, né? Ainda mais nesses últimos anos, né? Com as inovações, elas estão muito, muito mais participativas, elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, que para mim, né, é um negócio tão difícil, né? Então, nós precisamos repensar a estrutura. E eu acho que um dos nossos erros, e aí não criticando, não é que a gente deve rejeitar isso, mas um dos nossos erros é simplesmente pensar que o estudo da Bíblia, ele deve se assemelhar ao formato de classes que nós temos na escola. E as nossas igrejas reproduziram e continuam reproduzindo isso. Não estou dizendo que está errado, mas vale a reflexão. Claro. Será que esse é o caminho? Né? Porque, já que mencionou, a criança está na escola a semana toda. Será que ela quer vir mais um dia e mais um dia na escola? E daí ter tema para fazer, talvez, né? Então, essas cobranças, será que é dessa forma que a gente ganha ela? Né? Eu tenho me questionado sobre isso, tá? Eu acho que vale a reflexão do que de fato vai trazê-las porque elas gostam. Claro, a essência vai ser a palavra de Deus, sim, mas como nós vamos apresentar a palavra de Deus, né? A criança ainda não está na fase em que ela entende assim, se eu estudar a Bíblia, eu vou me tornar uma pessoa melhor, né? Ela vai entender isso superficialmente, mas não com todas as dimensões que nós adultos entendemos. Poxa, uma pessoa que vive a Bíblia é um ser humano melhor em todos os aspectos. A criança não vai ter isso ainda, né? Então, eu vou estudar a Bíblia porque eu vou ser uma pessoa de bem na sociedade. Ela não vai ter isso. Então, nós vamos precisar ganhá-la ensinando a Bíblia, mas de forma criativa, talvez em formatos diferentes. Então, a gente precisa repensar as estruturas, né, do ministério com crianças, daquilo que nós fazemos. E aí, se a estrutura não está funcionando, não eliminar o conceito, né? Então, por exemplo, a gente fala da EBD, Escola Bíblica Dominical. O que a gente precisa preservar é a EB, a Escola Bíblica.
ela não precisa ser nem dominical, ela pode ser semanal, ela pode ser da quinta, pode ser da quarta, mas não jogar fora um conceito, né? Então, a gente adapta para que chegue às crianças e faça a diferença no coraçãozinho delas, né? E eu acho que tem essa chave também ali que há uma separação do ensino e da diversão, né? Isso que vocês mencionaram é muito legal, porque enquanto vocês falavam, eu estava lembrando aqui que valores que a gente não defende, que o mundo defende, muitas vezes são plantados nos corações das crianças através de desenho animado, de jogos, né? De diversão em si. E a criança nem percebe, ela está aprendendo. Daí alguns pais se perguntam, aonde que aprendeu? Nós nunca ensinamos isso dentro de casa. Ela aprendeu, às vezes, vendo um desenho, né? Uma série, então no momento de diversão. Eu creio que nós, dentro da igreja, a gente pode usar muito bem também esses momentos de diversão, né? Mas falando a respeito de material, de formato e tudo mais, eu sei que vocês lançaram um material maravilhoso aí para trabalho com crianças, com recursos e um monte de coisa a mais. Podem falar um pouquinho a respeito desse material, qual foi o propósito, como que ele foi compilado, como que ele foi elaborado, né, melhor dizendo. Poderiam explicar um pouquinho? Sim, olha só, foi a pandemia, né? Então a gente precisou, nós fomos forçados a repensar estruturas, né? O trabalho que nós fazíamos aqui, pensando agora na primeira igreja batista em Ijuí, ele é um trabalho que tinha a revista como base. Não era errado, pelo contrário, uma revista muito boa que nós utilizávamos, porém, na pandemia não foi possível fazer as classes e muito menos fazer um vídeo para cada faixa etária sobre a sua revista, sobre a sua temática, né? Não tinha a menor condição de fazer isso. O que foi necessário fazer? É um culto para todas as crianças, né? E aí a gente começou a fazer e teve adesão dos menorzinhos até os maiores, claro. Aí nós nos preocupamos com atividades manuais diferentes para os menores, para os maiores, mas todos conseguiram interagir. E aí, né, surgiu aquela perspectiva. Eu já vi em outras igrejas, em outros ministérios, isso funcionando, né, uma perspectiva diferente, né? Você tem o culto dos adultos e o culto das crianças. Então, o culto das crianças é estudo da Bíblia também, mas ele tem um formato de culto, né? Então, ele tem louvor, ele tem partes de culto, claro. Tem algumas partes a mais que a gente não tem no culto adulto, né? Algumas brincadeiras, né, que são para ensinar também. E os nossos vídeos na pandemia se tornaram isso, né? Então, foi um culto para as crianças e funcionou. E para esse culto, nós passamos a gerar um material, né? Então, foi um material que a gente começou a compilar. A base que nós utilizamos foi esse livro de devocionais dos juniores, né? Que na Pioneira circulou consideravelmente, né, nesse ano, que é o livro Clique, que tem a perspectiva de estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse a cada ano. Então, tem as devocionais dos juniores, tem o roteiro já para os líderes dos juniores. Então, em cima desse material, nós criamos o roteiro, então, para o estudo da Bíblia ali com as crianças da igreja, que daí seria uma faixa etária maior do que juniores, né? Então, pegando um grupo maior de crianças ali. E aí, envolvemos algumas pessoas da igreja, né? Então, nós temos ali professoras, né, do Ministério com Crianças envolvidas, escrevendo roteiros, pessoas fazendo os desenhos, né? Então, os desenhos todos eles são criação própria, né? Então, gerou uma equipe de trabalho gigante, né? Filmagens, diagramação, altos vídeos, né? E foi legal, está sendo legal. Não teve como propósito assim, nós vamos fazer um material para divulgar para as outras igrejas. Foi um material que nós criamos para utilizar aqui, inicialmente pensando em pandemia, agora a gente consegue olhar e dizer assim, opa, né? Acho que a gente consegue seguir com esse material, com essa mentalidade, né? No momento em que as restrições vão diminuindo, tem outras formas de adaptar. Hoje, por exemplo, né, na nossa realidade, nós estamos fazendo um culto para crianças de 3 a 11 anos, né? Mais para frente, a ideia é fazer 2 cultos, né? Um ali para crianças de 3 a 8 anos e outro de 9 a 11, com o mesmo material, mas aí, claro, a linguagem, na hora de apresentar, ela é diferente, né? Mas ainda assim, na perspectiva de culto para crianças com o mesmo material. E aí envolvemos, né, as professoras, como já mencionei, e está sendo legal, então elas escrevendo roteiros, montando os roteiros ali, né, escrevendo as histórias bíblicas nessa mesma lógica do livro Clique. Então, nesses roteiros que nós vamos fazer ao longo desse ano, nós vamos passar por histórias da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, né? Falando de personagens, aquilo que acontece. E o nome que nós acabamos dando para esse material é Kids Mais Próximos de Deus.
E assim, nós estávamos debatendo diversos nomes e tal, mas quando eu estava repensando, né, tá, mas o que nos motivou esse nome, né? Tem a ver com isso, essa vivência com Deus. A gente não quer que eles saiam lá com um cabeção teológico, né? Ele sabe tudo da Bíblia, mas ele não tem vivência com Deus. Então, ele vai aprender a Bíblia, mas ele precisa estabelecer um relacionamento com Deus, porque aí sim, a Bíblia ela passa a ser aplicada para as nossas vidas, ela passa a ser vivenciada naquilo que nós fazemos. Então, foi uma perspectiva diferente, né? Tá sendo uma perspectiva diferente que a gente está compartilhando, né? Muda um pouco o formato, né? Bastante, talvez, né? Em alguns contextos, mas está sendo interessante para esse período e eu creio que é algo a ser aplicado mesmo no período pós-pandemia, tranquilamente para as nossas igrejas, né? Muito bem, já deu curiosidade para saber um pouquinho mais desse material, mas vamos dar uma pequena pausa para lembrar que nós, como faculdade, nós temos oferecido materiais que vão servir de grande valor para você que trabalha com crianças. Lembrando do nosso programa de capacitação ministerial, são cursos livres, totalmente EAD, que você pode acessar no seu computador, tablet ou celular, com uma linguagem super acessível. Você pode acessar o nosso portal fbponline.com.br e conhecer a lista vasta de cursos que temos. E eu gostaria de pontuar um em especial de Ministério com os Juniores, que foi preparado por nossa equipe aí, né? E com certeza vai ser bênção para você que deseja se aprimorar, continuar se capacitando para servir melhor ao reino e também às crianças às quais Jesus quer alcançar. Também gostaria de pontuar aqui que temos esses dois materiais. Pastor, pode falar desses dois materiais? Como que pode chegar a esse material? Onde está disponível? Bom, esses dois materiais aqui, primeiro esse daqui, né? Liderando Juniores. Esse daqui é um material desenvolvido pensando no líder do ministério de juniores, lá da sua igreja, tá? Ele vai trazer dicas, ideias, dinâmicas. Se você pensa em fazer um treinamento, capacitar a sua equipe de trabalho dos juniores, né? Então, esse material vai te ajudar nesse desenvolvimento, né, de um curso de capacitação. Você vai encontrar na RTM e aqui também na faculdade nós temos esse material disponível, tá? Foi produzido também por pessoas ligadas ao Ministério de Juniores, que é bem legal, né? Então, pessoas que vivenciavam o ministério na prática e que escreveram sobre as suas vivências, tá? E aqui é o nosso livro de devocional. Esse daqui já é o segundo volume. Estamos trabalhando no terceiro, tá? A 1000 pelo Brasil. Ano que vem sai o terceiro. Esse material também você consegue comprar pela RTM. Então, são devocionais diárias para você fazer com seu filho. E líderes juniores tem um PDF. Se você acessa o site da faculdade, você consegue baixar o PDF, onde tem o roteiro de estudos para cada semana. Então, o seu junior lê, né? O seu filho lê em casa. Se o seu filho, né? Talvez alguém está nos assistindo e não tem grupo de juniores na igreja. Se o seu filho lê as devocionais, você pode baixar esse roteiro e pode fazer um culto doméstico em casa, né? Com dicas de como aplicar, né? O que ele leu durante a semana ali num culto familiar ou então na programação dos juniores. Muito bem, muito bem. Então, vamos seguir adiante com as nossas perguntas. E quero saber um pouquinho mais desse material que foi mencionado, né? Deu uma curiosidade aqui. Vamos saber um pouquinho mais de como que ele foi elaborado, alguns detalhes, e eu tenho algumas perguntas que eu acho que vão facilitar aqueles que estão do outro lado da tela para entender como que é esse material, né? Então, minha pergunta é: qual faixa etária vai abordar esse material que foi elaborado? Então, a gente elaborou esse material para crianças de 3 a 11 anos, assim como o Jasmar já tem falado antes, né? É a faixa etária que a gente está trabalhando no momento, né? Então, é elaborado para essa faixa etária. Muito bem, muito bem. E uma coisa que já foi mencionado antes, que vai abordar histórias da Bíblia, né? Do Antigo, do Novo Testamento. Há uma sequência lógica dessas histórias, uma linha de raciocínio, ou são histórias soltas ali, várias histórias do Antigo e do Novo Testamento? Como que funciona? Então, olhando de fora, pode parecer histórias soltas, né? Mas o que nós tentamos conciliar? Para a igreja que está usando o Clique, esse roteiro, então vai acontecer no mesmo final de semana dos ministérios de criança falarem então da mesma história, do mesmo personagem, sob uma abordagem diferente.
Então, aqui dentro do livro Clique, a nossa proposta é para os 5 anos do Ministério de Juniores, né, que o junior está dentro do Ministério, de fazer sempre essa passagem, né, de Gênesis, Apocalipse, passando pelas principais histórias, né? Então, o Kids Mais Próximo de Deus, nesses primeiros 5 anos, ele vai seguir a lógica do livro Clique. Tá? Então, você que está usando no Ministério de Juniores e vai usar esse outro material, né? O Kids Mais Próximo de Deus, como material de estudo, né? Para as crianças, numa outra classe. Então, é legal que um complementa o outro. Então, eles andam juntos ali. Tá? Claro que, pensando nos ministérios de estudo para as crianças, a gente vai ampliar, né? Porque aí as crianças de 3 a 11 anos são 9 anos, tá? Então, depois vamos continuar criando, né, esse currículo nessa sequência de Gênesis Apocalipse, né? Quando nós tivermos terminado tudo isso, bom, aí tem possibilidades, a gente pode agrupar por livros, por personagens, né? Mas por enquanto vai ser sempre nessa trajetória. Algumas histórias de Gênesis, Êxodo, Levítico, né? E tá sendo legal, porque legal é desafiador, tá? Fazer uma classe, um estudo sobre Abacuque, Ageu, tá? Isaías, tá? Então, são livros que muitas vezes a gente foge, né, de ensinar, porque é difícil, né? Então, ali não, a gente segue por esses livros, tem sempre uma aplicação, ou uma história moral para aplicar o texto bíblico, mas tem algo, né, que nos ajuda para que a criança entenda essa revelação progressiva de Deus, e ela vai pegar toda uma linha histórica, vai mexer em diferentes textos da Bíblia, né? Então, acho que é bem significativo. É diferente do que nós estávamos acostumados a fazer. Isso é fato. Muito legal, porque desde criança vai aprendendo que existem mais livros na Bíblia, Isso, né? mais livros que nunca foram abertos por muitos, né? Muito legal. É legal ver que muitas professoras, né, que tinham que aplicar essas histórias até nas gravações de vídeos que a gente estava fazendo, elas falam, nossa, se fosse a história de Jonas, seria muito mais fácil contar para as crianças. E esse é o desafio, né? Sim. A gente falar sobre a Bíblia toda para as crianças, não apenas só sobre a história de Jonas ou a história de Moisés, né? Mas as histórias tão conhecidas por elas. Não, olha, vai ser demais. Eu acho que vai ser muito legal e uma descoberta para toda a equipe que vai trabalhar junto com as crianças. Mas isso, os professores estudam junto, tá? Tem que estudar bastante aí, né? Mas pode ser que alguém que esteja lá do outro lado nos acompanhando trabalhe no sistema de classes, né? E acaba surgindo automaticamente a pergunta, eu na minha classe com as crianças, eu consigo usar desse material? Então é essa pergunta que eu faço. Sim, consegue sim. O material ele já traz uma ideia, tipo, as atividades manuais já trazem uma ideia que é para tal faixa etária. Então, a pessoa que está fazendo a classe para tal faixa etária, ela pode utilizar o mesmo estudo e aplicar aquela atividade manual. Então, ela pode continuar fazendo em forma de classes. Mas ela também pode fazer da maneira como a gente está fazendo, em forma de cultinho. Ótimo, ótimo. E agora me surgiu a dúvida, assim, falamos de histórias bíblicas do Antigo e do Novo Testamento, mas o material ele traz apenas histórias a partir de um trecho bíblico, né? Lê o trecho bíblico, conta a história e é só isso, ou tem algum recurso a mais, né? Porque eu fiquei pensando aqui, se for só o estudo, tem outros materiais que tem só o estudo, né? Tem algum outro recurso que é um diferencial desse material? Tem. Talvez o diferencial é exatamente que ele quase que não traz a história. Olha só. A gente aponta um texto bíblico, uma história, uma perícope, né, um recorte, sugestões de como contar naquele texto bíblico, as ilustrações para contar, se for preciso, mas a ideia é que o professor conte da sua maneira. Então, geralmente, os materiais que eles estavam preocupados é relatar a história já vinha pronta, né? Era só ler para a criança, a história está pronta. Ali a história não está pronta. O professor terá que ir para a Bíblia, ler o texto bíblico para montar a história. O que ele vai selecionar, ele vai ter as imagens que vão auxiliá-lo, né, nessa seleção, mas a história ela vai ter muito do trabalho do professor. Mas tem os recursos adicionais que são muito legais ali, né? Pensando agora no que a gente está vivenciando aqui, que talvez ajude até a entender a prática, o dia a dia, né? E aí os recursos adicionais. Nós começamos a programação com uma brincadeira. Então, a brincadeira ela já tem um link com a história, ou pelo menos com a lição principal da história. Então, tem uma brincadeira de abertura da nossa programação.
Sugerimos algumas músicas, então a cada trimestre, o material é dividido por trimestres, né? Então a cada trimestre tem algumas músicas a serem cantadas com as crianças, então também a gente inova o repertório musical, né? Ali para o nosso trabalho com os pequenos. Depois tem a história, então tem ideias, né, para contar a história, e aí o professor usa da sua criatividade para contar. E inclusive então tem uma animação, se o professor quiser usar animação, né, que é em vídeo, né, ou se ele vai usar as imagens, né, num slide, num PowerPoint, ou se ele vai imprimir as imagens. Então todo esse recurso adicional ele está disponível para o professor, ele consegue baixar, imprimir e manusear como ele achar melhor, tá? Aí tem o Enda Decoreba do versículo, sempre com uma sugestão de como ensinar esse versículo para a criança, para que ela leve, né? Tem os cards do versículo, que é bem legal, né? Uma iniciativa bem bacana. Então, são cartõezinhos para memorização dos versículos. Então, o pai e a mãe, né? Você pode mandar para os pais esses cards, eles imprimem em casa. E aí a criança vai vendo partes do versículo e vai decorando, sempre com uma ilustraçãozinha, né? Então ajuda a fixar o versículo daquela semana, daquilo que ela aprendeu, né? E aí nós temos a divisão em faixas etárias, tá? Que daí a atividade manual e a aplicação da história acontece nas faixas etárias. Então a gente conta a história para todos, que aí, mesmo crianças pequenas e grandes, elas entendem a história que foi contada, mas na hora de aplicar para a vida, claro, você tem um pré-adolescente de 11 anos e você tem uma criança de 3 anos que, né, nem sabe o que é prova de matemática ainda, né? Então, a aplicação, ela acontece na hora da atividade manual. Você faz a atividade, enquanto ela está desenhando, você relembra a história. Hoje a gente aprendeu, né, sobre o profeta Abacuque e tal, ele passou por dificuldades, mas ele teve que, né, ele soube agradecer a Deus, mesmo em meio a essas dificuldades, e você faz uma aplicação para a vida da criança num pequeno grupo, né? Se aí o professor fizer na classe, ele já vai fazer tudo na classe, mas assim, aí nós dividimos, né? E a criança então tem essa aplicação. E aí depois, no final, nós voltamos com mais uma brincadeira para encerrar, que tem a ver também com a história, né? Para que a criança vá para casa e, né, sair brincando, né, ali, mas ela aprendeu essa verdade, né, daquilo que foi passado. Então, todo esse material ele está disponível para quem, né, tiver a revista, então ele vai conseguir baixar, vai ter os vídeos. Nós gravamos todas essas lições. Então, eu não sei como é que fazer isso daqui. Bom, então tem os vídeos, você assiste como nós fizemos na primeira igreja batista em Ijuí, você tem uma ideia de como fazer em casa. Olha só que legal, né? Tem um tutorial no YouTube, tem tutorial para tudo, né? Tem um tutorial para classe agora. E até em algumas igrejas talvez não tenha a programação presencial ainda. Você pode pegar esse material e passar para suas crianças tranquilamente, compartilha, né? Que vai ter essa lição da história para que as crianças também vivenciem isso. Vamos ver se eu não esqueci de nada, eu fiz uma listinha aqui. Acho que é isso, né? Então é um material assim, com várias ideias práticas para utilizar no Ministério com Crianças. Muito bem, olha, fiquei animado. Eu estava achando que ia ser apenas a historinha, né? E ele já ia dizer, mas isso eu já vi em outros lugares, né? Então é um material diferente, fantástico. E me surgiu a curiosidade, aonde posso eu conseguir esse material? Onde está disponível? Eu creio que quem está do outro lado da tela também está curioso. Onde consigo esse material? Sim, então, vai estar disponível em forma de e-book, né, na plataforma da Amazon. E para isso a gente sugere que as igrejas façam uma conta na Amazon e assim distribuam esse login, né, para os professores, para eles poderem ter acesso a esse e-book, né. E dentro desse e-book vai ter todas as histórias ali, né? Vai ter todo o material que a gente produziu, vai ter o link onde eles vão poder clicar lá, daí vai abrir no YouTube já com o nosso tutorial, né? Como a gente fez, né? E também vai ter um QR Code dentro desse e-book que vai direcionar para um site onde o professor vai poder baixar o material, então, para poder passar as atividades manual para as crianças, ou vai querer contar a história através das animações que a gente fez, vai estar lá também naquele site. Então, o professor vai ter acesso a tudo isso através do e-book que a gente vai estar disponibilizando na Amazon. Muito bem, acompanhando as tecnologias, né? Então, material novo em todos os aspectos, né? Cada professor consegue acessar da sua casa, né? Você tem um login ali, ele acessa, ele olha, lê a lição, imprime na sua casa, né? Ele sabe quantos alunos tem, faz a impressão em cima disso. Então, a ideia é simplificar a logística, né? Então, você não precisa esperar a revista chegar daqui a um mês.
você acessou lá, está lá e, né, você faz a impressão na hora do que você precisa, né? Então, creio que vai ser prático de acessar, de manusear. Ótimo. E pastor, uma pergunta ainda sobre o material, só para ficar livre de qualquer receio, né? A gente sabe que no nosso meio evangélico há muitos pacotes prontos que acabam vindo para a igreja, né? De sistema de igreja, de multiplicação, de discipulado e para crianças também, né? E eu sei que alguns irmãos acabam tendo receio, né? Ah, não vou pegar isso porque é um pacote fechado, tem que fazer daquele jeito, se não fazer daquele jeito não vai dar certo, né? A minha pergunta, esse material ele é um pacote fechado, pronto, que não pode ser mexido ou ele pode ser contextualizado? Pelo contrário, né? Ele deve ser contextualizado, não é um pacote fechado. Assim como nós tivemos que sair da caixa um pouquinho na pandemia, a ideia é que esse material seja só um início de caminhada para as igrejas também repensarem, né, o ministério com crianças. Nós colocamos várias ideias, nós realizamos no nosso culto das crianças várias ações, mas talvez para algumas igrejas isso vai ser muita coisa. Você reduz, você amplia, né? Até no começo do material, nós colocamos lá que é um material em construção e a gente quer os retornos, né? Então, se você adquirir, se você implementar na sua igreja, tiver uma sugestão, essa história pode ser contada de tal forma, tem o meu e-mail lá no material, você envia direto, a gente tem uma forma diferente de realizar isso. E nós vamos atualizando o material para que outras igrejas tenham acesso. A ideia é uma construção conjunta, né? De experiências diferentes, de compartilhar daquilo que a gente está vivenciando. Mas deve ser contextualizado, tá? O tempo todo, né? Porque ele foi criado a partir de uma necessidade e de uma realidade. Na sua igreja é diferente. E seria muito equivocado se você pegasse e dissesse assim, eu vou fazer isso dessa forma na minha igreja. E não é a nossa expectativa. Eu não tenho expectativa de chegar lá na sua igreja e enxergar acontecendo assim, igualzinho como a gente faz. Porque com certeza vai ser um erro. As pessoas de lá são diferentes das que nós atendemos aqui, as crianças de lá são diferentes, necessidades diferentes. Então, cada professor vai precisar fazer essa adequação. E um pouco disso está presente no material, né? Se você for olhar, ele não se preocupa em esmiuçar a lição tanto. Ele traz ideias de como fazer a lição. Mas a autonomia é do professor. Então, de um lado desafia mais o professor, é fato. Mas ele empodera o professor, né? Então a lição é minha, eu preciso correr atrás, eu vou ver ideias, eu vou ver como é que eu apresento isso. E está sendo muito interessante, tá? Está sendo interessante. Os professores têm vindo com ideias diferentes, criativas, de como apresentar aquela lição no domingo, tá? Então, vai desenvolver também a criatividade no nosso meio, sem sombra de dúvida. Muito bom, muito bom. Eu acho que vai ser de grande valor e ainda mais quando a gente acaba trabalhando dessa forma comunitária, né? Há um enriquecimento gigante, né? Nos ministérios como um todo, essa troca eu acho que vai ser de grande valor mesmo. Uma última pergunta. Nós vimos aqui, consegui visualizar através dessas respostas que é um material super interessante. A minha pergunta é se essa comissão que elaborou todo esse material sonha com algo a mais, né? Tem algum outro recurso que está sendo planejado, né? Algo para o futuro, para poder fornecer para a igreja local, para abençoar as nossas crianças através dessas equipes que têm se esmerado? Nós somos bem sonhadores, né? Sim, a gente já está pensando algumas coisas. A gente vê a necessidade de pensar em um material também para as igrejas que tem 2 cultinhos, né? Que tem as classes de manhã e que tem o cultinho de noite ou vice-versa, né? Então, a gente sabe que a gente vai precisar desenvolver um segundo material, né? No caso de 2 cultos dominicais. E também temos o desafio do berçário, né? Porque, afinal, a gente vê que há uma necessidade muito grande também dentro das igrejas para investir nesse ministério dos bem pequenininhos, né? Então, a gente também precisa desenvolver um material para eles, né? Pensando totalmente neles, porque a linguagem deles é bem mais complexa assim, mas a gente sabe que é necessário. Então, já vai ficar o convite aqui para uma próxima live para a gente falar sobre a importância desse trabalho. Ok, queridos, muito obrigado pelo tempo, pelas respostas, eu creio que foram de grande valor e vão abençoar aqueles que estão nos assistindo, mas também as crianças, os pequeninos que são alcançados pelo trabalho desses irmãos. Muito obrigado. Gostariam de deixar uma palavra de encerramento? Sim, nós que agradecemos mais uma vez, tá, esse espaço, compartilhar. Se tiver dúvidas, escreva para nós, né? Nós podemos nos ajudar. A própria implementação do material, se for necessário,
a gente dá um jeito, né, de estar lá na sua igreja, né? A Jaque dá um jeito de estar lá, estou comprometendo ela, né? De vivenciar com você a realidade do ministério, de dar dicas, né, de como utilizar, sugestões para material, super bem-vindas. E a nossa expectativa é até o final desse mês dele estar disponível, né? Para que as pessoas possam acessar já e implementar nas suas igrejas. Então, fiquem atentos, né? Nas redes sociais, nós vamos divulgar, ó, tá disponível já, você pode baixar, né? Com detalhes e informações ali também significativas, né? Para que as pessoas possam fazer uso. Mas, acima de tudo, precisamos investir nas nossas crianças. Então, não é esse material? Ok, só não deixe de fazer algo com as crianças. Essa é a essência, tá? A gente precisa fazer algo contundente, né? Que marque a vida delas. Eu citei a Cristo na escola bíblica dominical, né? Então, eu carrego muito isso comigo, né? Foi ali que eu aprendi sobre Jesus e eu tomei a minha decisão por Jesus também. Então, funciona, dá certo, né? Então, a gente precisa investir nos pequenos. Também quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, apesar do nervosismo todo. Mas é muito bom poder estar sonhando e compartilhando com mais pessoas, né? E também compartilhar sobre o que a gente está vivenciando, né? E realmente, meu incentivo é para que as pessoas que estão nos assistindo invistam nesse ministério que é tão importante, que é tão fundamental. Porque, como eu já disse lá no início, né? Tudo aquilo que a gente falar agora, ensinar para as crianças, elas vão frutificar, elas vão espalhar isso no presente e no futuro. As crianças não são somente o nosso futuro, mas elas são o nosso presente. A gente precisa investir com muito amor nesse ministério, com muito cuidado e com muita dedicação. Então, fica aí esse incentivo e, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço pela presença dos dois e agradeço também a presença de todos aqueles que nos acompanharam. Então, lembrando que se você deseja ter algum esclarecimento a respeito do material, nós vamos deixar aqui o link no qual você vai poder entrar em contato com essa equipe que vai dar todo e qualquer esclarecimento. Como faculdade, agradecemos por sua presença nessa nossa conversa e lembre que aqui na Faculdade Batista Pioneira a sua vocação é levada a sério. Que Deus abençoe e até mais.